Mecânica quântica! Quantum Mechanics. Mecânica quântica. Mecânica quântica. Mecânica quântica. Mecânica quântica. Episódio de hoje. E aí, pessoal, bora para nosso segundo videozinho de semana 8, continuando o átomo de hidrogênio, na segunda parte. Então, a gente terminou o quê? A gente resolveu a equação, né? Os altos estados de energia, achou o espectro e tem a autofunção, né? Só que a autofunção não está normalizada. A gente analisou também a degenerescência, né? Viu que o enésimo nível de energia tem n ao quadrado. Você tem n ao quadrado dos estados degenerados, né? Para energia n. Então, esse vídeo a gente vai normalizar, está faltando, e aqui certos valores médios. Aqui a gente acabou o átomo de hidrogênio. Mas ainda dentro do tópico de potencial colombiano, a gente vai ter mais um. Agora vai. Então, o nosso vídeo anterior, a gente terminou assim. Tem a sua função, esse aqui é o alto estado de energia. A gente encontrou em termos dessa confluente. Então a parte radial confluente, tem exponencial, o R elevado a L aqui, e o harmônico esférico, lá que sempre tem. Esse aqui é o seu espectro de energia. Aí o que falta é determinar esse númerozinho. Eu botei tio aqui, daqui a pouco eu vou trocar de tio, você vai entender. Só uma questão de notação. Porque ao invés de trabalhar com esse cara, a gente vai trabalhar com o Laguerre associado. Toda vez que você tem uma confluente que é um polinômio, né, então aqui é menos n, e aqui é um número, aqui é um natural maior ou igual a 1. Né? Então aqui é 1, 2, 3 e tal. Então você pode escrever esse cara como k mais 1. Né? K é 0, 1, 2, 3 e por aí vai. Isso aqui se define como um Laguerre associado. Por que você chama esse cara de outro jeito? Porque ele tem essas propriedades específicas. Né? Então vale a pena. Essa aqui é a sua relação direta entre o Laguerre associado e a confluente. Né? Você pode ver tudo aqui notas de funções especiais. Né? Aqui alguns polinômios de Laguerre associado. Quando o índice aqui, que eu chamo de nzão, né, ele é 0, independente do que for o k, esse cara é 1. Né? Então, se eu deixo isso claro, talvez seja necessário em algum momento. Né? Aí, então, esse cara é um polinômio de ordem 0. Esse cara daqui, repare que é um polinômio de ordem 1. Aqui é um polinômio de ordem 2, né, parece tz ao quadrado, e por aí vai. E o k fixa esses números. Né? O Ln aqui embaixo, 0, é o que você chama de polinômio de Laguerre, só, né? Então, geralmente chama só de Ln, né, sem o índice em cima, se ele tomar simplesmente o k aqui igual a 0. Né. Ele também é uma confluente, né, só que a confluente aqui com menos n e aqui é 1. Né. Acho que a normalização fica trivial, acho que fica igual aqui. Né. Aqui é 0, isso, 0 fatorial 1, cancela isso. Então é uma igualdade. Né. O Ln é essa confluente aqui com c igual a 1. Tudo bem. Então a questão é, ao invés de trabalhar com a confluente, vamos trabalhar com o Laguerre. Porque uma coisa interessante do Laguerre é que também, volta lá, notinhas de funções especiais, você sabe que ele é ortonormalizado, digamos assim, com esse peso aqui, né? Então, se você pega dois Laguerres diferentes e integra de 0 a infinito, esse cara dá 0. Mas não é simplesmente integrar 0 a infinito, tem que acompanhar essa função. Aqui uma exponencial de menos z, tem que ser o argumento que está aqui. E z elevado a k. Necessariamente k, o que é o k? É o mesmo índicezinho aqui. Repara que esses caras a priori têm
em números aqui diferentes embaixo dá zero. Se os números são iguais, então dá n, esse mais esse fatorial, dividido pelo de baixo fatorial, né? Então n mais k fatorial dividido por n fatorial. Agora que esse cara não te dá nenhuma informação, se você está integrando o cara, digamos aqui, ln, ou lnk, e um lm, um outro k, um k'. Se k não é k', eu não sei. Aí a conta não serve para isso. Né? Necessariamente os caras aqui tem que ter o mesmo índice. Isso aqui só para comentar aqui, é que você tem um número de 3 polinômios infinitos, né? Cada k forma uma base, né? Para funções na semirreta, quer dizer, qualquer função contínua por parte, de certa forma, assim, que seja contínua. Né? Definir entre 0 e infinito, você pode expandir como Laguerre. Aí como é que eu sei os coeficientes? Você multiplica os dois lados da equação por isso, né? Integra os dois lados. Aí aqui vai aparecer o delta, com esse númerozinho, aí você acha que o gn é o inverso desse númerozinho, integral de f, vezes o Laguerre aqui associado correspondente, né, integrado aqui. Né? Você tá manjado isso, né, da física matemática. Isso aqui não tem nada a ver com o nosso problema, é só para comentar. Então o que a gente vai precisar mesmo? Nós vamos precisar de duas propriedades. Uma é essa ortogonalidade, né? Não é normalizado, então a ortogonalidade entre dois polinomios de Laguerre, e outra propriedade é a recorrência. Né? Isso aqui também é facilmente derivado, você já fez isso na sua lista, né? Espero, já que ainda não recebi, mas essas propriedadezinhas, né? É que daquela função geratriz você tira essa recorrência é bem legal para você construir todos, né? A partir de 1 aqui, né? Ou de 2, né? Então, se digamos o 3 aqui, bota n igual a 2, o L3K, você precisa saber do L1, bota n igual, o que eu falei aqui? Bota n igual a 1, melhor, né? Então, o 2, você precisa do 1 e do 0, o 0 é 1. Né? Então, aqui você já sabe, aqui fica mais ou menos claro que repara que aqui, esse cara é um polinômio de ordem n-1, aqui é um polinômio de ordem n, e aqui multiplica um cara que tem um z. Então esse cara necessariamente vai ser de ordem z, vai ser um polinômio de z n mais 1. Né? Então só vai a ideia que esse cara sempre é um polinômio de ordem, a ordem do polinômio é o número que está aqui embaixo. Né? Então a gente vai precisar dessa recorrência, mas na verdade a gente vai precisar melhor reescrevê-la assim. Esse termo daqui, né? Para z, com isso eu jogando pelo lado esquerdo e esse cara pelo lado direito. Então só reescrevi. E aqui ficou furado. Né? Aqui nesse não, aqui é mais. Né? Que eu copiei e colei esse igual. Né? Aqui é mais, o igual está aqui. Então, por que a vantagem? É porque, digamos, suponha que você vai ter uma integral que aqui não vai aparecer ela nessa estrutura. Aqui vai aparecer um z a mais, aqui vai aparecer k, z elevado a k mais 1. Então, dá para botar nessa forma. Mas esse k mais 1 eu posso escrever como z a k vezes z. E esse z sobrando eu posso botar, digamos, nesse. Então, no lugar do z aqui, com esse L que seja o índice, eu jogo aqui. Então eu sumo com esse z a mais, né, e reescrevo em termos de outros Laguerres. Um com n mais 1, um com n e um com n menos 1. Aí eu substituo aqui. Por que a vantagem de fazer isso? Agora você vai ter três integrais, mas as três integrais direto é Laguerre com Laguerre, Laguerre com Laguerre, Laguerre com Laguerre. Isso aqui eu sei é delta. Dá o número e delta. Eu sei a resposta direto. Então é por isso que a gente vai usar. Claro, né? Vamos ver depois na conta. Substituindo a confluente, né, pelo Laguerre associado, aqui eu só botei isso. Né? Como a questão ainda tinha um número entre os dois, né, esse número está tudo absorvido aqui. Por isso que eu estou chamando aqui, antes eu chamava de tio, agora eu estou chamando de sem tio. Eu não sei que número é esse, então não tem problema nenhum. Esse parênteses aqui, esse aqui é o argumento do Laguerre associado. Porque lembra que esse aqui era o argumento da confluente. Né? Então aqui de propósito, né, copiando. Repara que isso aqui tudo é uma constante, né? Eu poderia ter botado essa constante aqui dentro, mas eu deixei assim para ficar o mesmo argumento aqui. Fica mais fácil na hora de integrar. Que é o mesmo cara que está aqui, só que aqui não tem um fator 2. Mas lembra quando você vai precisar de normalização, tem que pegar esse cara ao quadrado. Então vai aparecer o 2 aqui. Então todo mundo vai ter esse mesmo argumento. Aqui, então eu vou para normalizar, eu vou chamar esse cara aqui de ρ. É o mesmo que a gente usou outra vez, né? Então aqui é ρ, aqui é menos ρ sobre 2. Então, pegou esse cara ao quadrado, integrado em todo o espaço. É o que está aqui. Isso tem que dar 1. Isso vai fixar a constante. A integral nos ângulos, né, é o módulo quadrado aqui do harmônico esférico, dá 1. O harmônico esférico já está resolvido assim, já é normalizado assim. Então aqui acabou.
faltou só a integral em R. Então aqui a integral zero infinito dr r ao quadrado. Eu já transformei R para ρ. Repara que R é ρ dividido por... Aqui melhor. Né? Então é ρ é AN dividido por 2E. ρ. Então, como aqui tem o diferencial e o ρ quadrado, esse fator A0n dividido por 2e, ele sai ao cubo, né? Porque aqui tem um quadrado desse e esse aqui. Então, 3 vezes esse cara. Então, ele sai ao cubo. Então, já transforma tudo em ρ. E o resto é trivial, porque esse cara aqui é o próprio ρ. Aqui vai ficar, como aqui é o quadrado, vai aparecer um fator 2, ficou ρ. Esse cara aqui é ρ, então esse cara aqui é o quadrado. Deu. Então, agora vamos lá. Qual a... Tá faltando um cara aqui. Ah, não, tá certo. Esse ficou... Beleza. A questão aqui, acho que já dá para ver, é que esse fator tem ρ. Para usar aquela fórmula, lembra que a potência que aparece aqui no ρ tem que ser a potência que está aqui. Esse cara é 2L mais 1. Aqui tem 2L mais 2. Né? Então dá para escrever como 2L mais 1 mais 1. Então eu escrevi aqui 2L mais 1 e o outro mais 1 eu botei aqui. Aí que eu vou fazer exatamente o que eu falei lá da recorrência. Esse cara usando a recorrência, agora que eu botei o mais, acertei. Então aqui usando a recorrência, esse carinha é só substituir, né? Naquela fórmula que chamava de N e K, eu botei esses valores, aí ficou assim. A questão é quando você for jogar aqui dentro, esse daqui é esse número com mais 1, e esse daqui é esse número aqui com menos 1. Na verdade. Aqui tá errado, né? Aqui saiu outro, eu esqueci de apagar esse, né? É n menos l menos 2. Né? E aqui sobre esse cara aqui. Mas independente disso, quando você jogar aqui, esses caras dão zero, porque os números de baixo são diferentes. Né? Então a integral desse com esse agora está naquela montado naquele jeito direitinho. Então o resultado é um número, delta, isso, o número que vem daqui, né? E isso. Só que agora esse número vem n menos l menos 2, aqui n menos l. E aqui n menos l menos 1. Então está tudo zero, exceto esse. Esse é o mesmo índice. Então vai sair esse 2n na frente e vai ficar esse cara aqui ao quadrado. Esse daqui é só usar aquele resultado direto. É isso mais isso fatorial dividido por isso fatorial. Então, isso mais isso é n menos l menos 1 mais 2l mais 1. Então, quando você soma, aqui cancela, aqui fica n mais l. Então, n mais l fatorial dividido por esse cara aqui fatorial. Acabou. Isso tem que dar 1, joga para o outro lado, achou o c. Né? Então, c é essa raiz aqui. Resolvido. Né? Então, já temos o alto estado de energia e momento angular normalizado. Então, esse aqui é o nosso resultado. Agora, acabou. Digamos, o átomo de hidrogênio. Esse cara representa uma partícula, um átomo de hidrogênio, o elétron próton, né, aquele seu sistema. Né? De certa forma, você pode dizer que está aqui no referencial do centro de massa. Né? R é a distância entre os dois. O centro de massa é o núcleo, o próton, porque o próton tem 1800 vezes a massa do elétron. E ele tem energia aqui? Não. Depois eu boto, mas tudo bem. Esse cara daqui, então, ele é o alto estado de energia, ele forma a base para o seu espaço de Hilbert. Né? Então, isso eu falei na outra semana. Então, uma função de onda qualquer vai ser a soma exponencial aqui de menos I sobre h cortada energia vezes T, soma em m de menos L, L de 0 a infinito e n de 1 até infinito. Desculpa, o L de 0 até n menos 1, né? M de menos L até L, L de 0 a n menos 1 e n de 1 a infinito. Né? Com os coeficientezinhos, né? E os coeficientezinhos quadrado tem que ser normalizado, o coeficientezinho ao quadrado é a probabilidade de medir o cara com certa energia. Se você soma no L, não é melhor, é a probabilidade de você medir aquele seu elétron com momento angular componente Z com momento angular h cortado m, módulo do momento angular, módulo ao quadrado do momento angular, h cortado ao quadrado L mais 1, e na energia n. Então, ele tem momento angular bem definido e energia bem definida. Momento angular no sentido quântico, né? É uma componente e a norma. É isso aqui que significa isso. Agora, aqui um exemplos. Esse aqui é o estado fundamental. Né? Lembre-se que esse fator está normalizando a parte radial.
O momento angular tem, o argumento esférico tem um monte de número aqui dentro, né? Lembra que é exponencial de mφ, Laguerre associado, o Laguerre, aqui é Laguerre, então é Legendre. Legendre associado e o fator de normalização lá dele, né? Quando se integra no ângulo sólido. Aqui já está tudo embutido. Então, se você pega o estado fundamental, esse cara aqui, 0, 0, ele é 1 sobre raiz de 4π. Porque quando você integrar no ângulo, vai ser constante, né? Esse cara ao quadrado vai dar 1 sobre 4π. Você vai integrar nos ângulos e vai dar 4π. Então vai dar 1. Então aqui sai raiz de 4π. Então vem o 4π aqui. 4 que fica 8. Né? Aqui é 1, aqui é 1. Aqui é 0, então 1 fatorial é 0. Aqui dá 0 fatorial, que é 1. Então 1 dá sobre 8π. 2 ao cubo é 8, 8 cancela, né? Então fica esse cara ao cubo dividido por π, certinho. Aqui L é 0, ficou exponencial. Aqui N igual a 1, cortou, o L é 0, então é o L0, esse cara é sempre 1, né? Então aqui é 1, então tá certinho. Normalizado, ok. Esse é o estado fundamental. Só para exemplificar, o primeiro estado de estado, né, ele tem 3 autofunções diferentes. 4. Ele tem, com a degenerescência sempre n ao quadrado, né? Então, porque aqui você tem o 200, 210, 211, 21 menos 1. Então, aqui essa diferença aqui de sinal. Então, é só para exemplificar. Eu espero que não tenha errado digitando. Não vai ser importante para a gente. E mais o negócio vai ficando pior. Vai ficando um polinômio cada vez mais esquisito. Repare só aqui, você bota, digamos, 2, 0, 0, aqui é 2. Aqui, quando você bota 2, 2 menos, aqui vamos supor que é 0, 2 menos 1, esse cara é 1. Então, o n igual a 2 não é um polinômio quadrático, digamos aqui, é um polinômio de ordem 1, aqui, em R. Entende a diferença? Não é, o número que está aqui não é a ordem do polinômio. É diferente do usual, tipo oscilador, coisa assim, né? Por causa desse jogo. Porque o cara, a ordem do polinômio é esse número aqui. Né? Então não é o n da energia, é aquele nzão, que é n menos L menos 1. Então só para comentar. Então aqui deixa eu ver. Ixi, já tem mais 17 minutos já. Outra coisa que é importante na parte radial é o que é a probabilidade de você medir o cara num certo raio, né? Ou uma casca, né? Entre R, esquece a parte angular, né? A parte radial, o módulo quadrado dela, ela tem que ter relação. Você medir o cara, pensa numa casca de raio R, espessura dr. Então você medir esse cara assim. Mas isso não é a parte radial ao quadrado. Porque... Ixi, agora a chuva apertou, hein? Porque essa probabilidade, quando você vai ter que integrar, vai vir da coordenada esférica, vem um dr r ao quadrado. Então, o r ao quadrado com psi quadrado, essa parte do r ao quadrado, esse cara é a probabilidade do cara estar entre r e r mais dr. Né? Porque é o cara que vai multiplicando dr. Na verdade, você tem que multiplicar esse cara por r ao quadrado. Ou seja, é o qi ao quadrado, que é a sua probabilidade de... sua densidade de probabilidade de medir o cara entre R e R mais dr. Na verdade, isso aqui é a densidade de probabilidade. Né? A probabilidade é isso vezes dr. Por isso, se você pega isso para aquele estado fundamental, só pegar aquela exponencial, né? Que foi exponencial do carinha, multiplica por R ao quadrado, dá essa função aqui. Deixa eu fechar a janela por causa da chuva. Calma aí. Voltei. Estamos aí na ciclone. Então, digamos, essa aqui é a sua distribuição de probabilidade radial. Como é que você pode ver essa curva, né? Ou conferir, aqui o que é importante, né, é que esse máximo é exatamente no raio de Bohr, em A0. Eu estou fazendo átomo de hidrogênio aqui, estou pegando Z igual a 1, né? O hidrogênio mesmo. É fácil ver, é só pegar essa função está aqui, né? Aquele cara lá com R quadrado. É o estado fundamental com R quadrado. Só botei esse ao cubo, né? Botei aqui, só para ficar claro que isso aqui não tem dimensão de nada, então isso tem dimensão de 1 sobre o comprimento. Então quando você multiplica ele por dr, aí vai ser uma probabilidade. Né? Você vai somar aí nos 10, vai dar um número. Então, agora, assim, só para mostrar que a forma é essa, vamos derivar e ver que esse cara tem
que a derivada é zero aqui em A0. Então, derivando aqui, olha, uma vez que você vai derivar esse r ao quadrado, vai cair um 2, vai ficar r. Né? Então, aqui 2r, tirei esse todo fator aqui em evidência. Quando você derivar aqui, vai cair simplesmente um menos 2 e dividido por A0. Então, menos 2, botei aqui fora, dividir por A0, e aqui r ao quadrado, tirei um r em evidência. A derivada é isso. Então, é óbvio que quando r é A0, aqui é zero. Como esse cara é zero em zero, olha, e zero no infinito, né, e ele é positivo definido, então necessariamente esse extremo tem que ser o máximo. Então ele tem que subir e descer. A curva tem que ser necessariamente isso daqui. O que eu fiz matemática? Né? Ok? A ideia está clara. Então, o que seria um átomo de hidrogênio no estado fundamental? Repara que essa daqui é a probabilidade radial. Né? Então você não está olhando para o ângulo. Né? Então você está pegando a probabilidade pertinha praticamente é zero, né, pequenininha, cresce, então é meio concentrado ao redor de A0 e depois mingua. Só que na parte angular é o harmônico esférico 0, 0, que é constante. Então a probabilidade é mesmo em qualquer ângulo. Então na verdade seria uma casca, né, mais ou menos ao redor do A0, esférica. Tipo uma nuvenzinha ao redor do núcleo, que digamos de um A0 um pouco para dentro, né, e um pouco para fora. Então seria essa casquinha, essa aqui seria a distribuição eletrônica do seu átomo de hidrogênio, mais ou menos onde tá o seu elétron, no estado fundamental. A gente pode ver isso, digamos, no primeiro estado de estado, eu peguei um exemplo, 2, 1 e 0. Aqui escrevi a parte radial, do mesmo jeito, né? Tá uns slides atrás, a função. Peguei aquele cara ao quadrado, multipliquei por r ao quadrado e botei no matemático, daí ele deu. Então, de novo, é que está certinho, né? R sobre A0. O máximo aqui é perto de, eu acho que até exatamente em 4. 4 a 0, não tenho certeza. Esse não é muito próximo, dá para ver aqui, né? Então, esse cara tem uma casca, de novo, né? Radialmente, ele está mais ou menos uma casca, né? Um pouco provável dentro, um pouco provável fora, mas ele tem a parte angular, esse aqui é o harmônico esférico. Lembra o que isso significa aqui? Esse aqui seria o eixo Z, você saindo, aqui a probabilidade é grande, então a probabilidade dele é grande estar aqui e aqui, né? Você girando o ângulo, esse cara diminui, né? Então a probabilidade é zero no equador, né? Aumenta aqui, então ela é grande mais ou menos por aqui e grande aqui embaixo, no ângulo. Né? Mas aí você não tem aqui noção do raio, pode ser qualquer raio. Né? Mas aqui você diz que o cara radialmente é uma casca aqui, e angularmente é aqui e aqui. Né? Então, ao invés de quando você junta os dois, essa aqui mais ou menos é a distribuição de probabilidade. Né? Então ele tá uma nuvenzinha aqui em cima, uma nuvenzinha aqui embaixo, de probabilidade. Esse daqui é um site bem legalzinho que eu acabei descobrindo sem querer, procurando figurinha aqui, né? Você vai no site e você dá aqui. Só troca porque ele vem com o negócio de químico. Troca aqui para botar de físico, né? Aí aqui pro átomo de hidrogênio mesmo. Aí você dá o N, dá o L, dá o M, e ele te diz, ele te mostra essa figurinha bonitinha que dá a densidade de probabilidade do seu átomo. Tá aqui, esse site aqui. Bacaninha, né? Então agora vamos para uns valores médios. Acabamos a primeira parte, né? Que era para ser trivial, né? Então seria aqui alguns valores médios radiais. Né? Esse daqui é importante. Dois importantes, né? 1 sobre R. A definição, aqui eu estou usando a notação, esse braquete é NLM, né? É energia, o tamanho do momento angular e a componente Z. Então, isso daqui é o que? É a integral, né, do seu psi estrela, 1 sobre R e o psi, né, com NLM. Só reescrever aqui e já transferir tudo para o ρ. A questão, a brincadeira aqui, é porque lembra que aqui do jacobiano vem ρ, é o R ao quadrado. Então você tem que tirar esse cara aqui, mas ele já vem de normalização, aqui é ruim de explicar. Melhor simplesmente você pegar e fazer. É porque esse aqui já vem de 1, mas quer dizer assim, esse cara traz um fator tipo desse ao cubo, só que tem um R dividindo. Então vai vir um fator desse ao quadrado. Né? Só que eu acho que da normalização veio um cara desse dividindo. Então corta e ficou só um cara desse, é isso mesmo. Fica um cara desse sem nada. Ou eu errei, mas eu acho que é esse aqui mesmo. Então aqui tá. A questão é que uma vez que você escreve tudo em ρ, ele já está direitinho no formato padrão
aquela questão de ortogonalidade do Laguerre associado. Então, simplesmente é isso mais isso fatorial, né? Então, n mais L fatorial dividido por n menos L menos 1 fatorial. Aí ele dá certinho e corta aqui, ó. Esse cara é exatamente o cara que vem da normalização. Esse 2 cortou, ficou n aqui, então ficou z a n ao quadrado. Então o valor de 1 sobre r é proporcional a 1 sobre n ao quadrado. Um jeito sem fazer conta nenhuma é usar o virial. O teorema do virial, você vê que o valor, a sua energia, ela é um certo fator numérico, o valor médio do potencial, só que o potencial é 1 sobre R. Então 1 sobre R é proporcional à sua energia. Lembra que a energia é 1 sobre N ao quadrado, os números saem de lá, do virial. Aí daqui você pode fazer pelo virial também, não precisa nem fazer conta. E o outro que eu vou fazer é aquele sim tá feito, esse aqui eu vou fazer mais ou menos, é o R, né, para saber o raio. Apesar que aquele outro acho que tem a ideia melhor do tamanho do átomo. Né? Então, vou dizer assim, é para aquele Z igual a 1, né? Então sobre R, o estado fundamental é 1 sobre A0. Né? Então, digamos, o inverso desse cara seria o tamanho do seu átomo, né? O A0. A gente viu na distribuição de probabilidade, que o máximo é em A0. Agora, o R, o valor médio radial, é o mesmo truque, né? Vai fazer as mesmas coisinhas lá, só que aqui vai ficar um ρ, esse cara, aqui vem ρ2L por causa do π quadrado, vem o ρ quadrado por causa do jacobiano, isso, e aqui vem mais o que? Só que aqui tem um outro ρ, isso, então fica ρ quadrado mais ρ, então fica ρ cubo. Aí esse ρ cubo eu escrevi como 1 aqui, e aqui ρ quadrado aqui, eu botei aqui dentro. Por que eu fiz isso? Porque quando tem ρ aqui, esse número tem que ser esse número. Como apareceu aqui uma potência maior, eu escondo ele aqui no legend associado e vou para recorrência. Esse cara aqui você consegue escrever como outros. Esse é legend de Laguerre. Laguerre, né? Então eu sempre troquei. Isso aqui é Laguerre. Então Laguerre associado. Então isso é isso daqui ao quadrado. Qual é a vantagem de fazer isso? Porque vai ter esse vezes esse, os termos cruzados vão ter o índice embaixo diferentes. Então a integral necessariamente é zero. Então só vai sobrar esse cara ao quadrado, mais esse ao quadrado, mais esse ao quadrado. Então vai ser esse fator ao quadrado. Esse cara aqui ao quadrado é simplesmente a soma desses dois números fatorial dividido por esse aqui fatorial. Esse daqui ao quadrado, né, vai sair então esse fator na frente ao quadrado, 4n ao quadrado. E aqui de novo você tem esse mais esse fatorial dividido por esse fatorial. E aqui a mesma coisa. Então é fácil. Aqui eu não vou fazer. Na verdade, se você for espertinho, numa conta... Ah não, ficou só para quântica 3. Acho que não vai estar aqui não. Ou talvez na normalização usando parabólicas, né? Aparece a mesma equação. Não sei se é na normalização ou no problema lá que é só de quântica 3, não sei. Mas não tem problema, isso aqui você pode fazer. Esse é o quadrado, mais quadrado, joga lá, resolve. Né? Então você faz a conta, o resultado é esse aqui. Né? Então essa é a combinação de N e L aqui. Para o estado fundamental, L é 0, aqui é 1, então é 3 meios de A0, né? O valor de R. Recorrência. Né? Esse aqui eu não vou demonstrar. Talvez eu tire, porque a nota que eu tenho, primeiro que essa derivação é meio complicada. Eu tenho da época da graduação, tá aqui a folha. Meio bagunçado. Acho que talvez eu tire foto e boto no mural. Né? Mas não é muito bonitinho não. E eu sei que eu demonstrei usando essa hipótese. Que esse índice aqui ele tem que ser maior do que isso aqui. Reparar que pelo menos ele tem que ser maior que menos, maior que menos 1, já está beleza. Né? Menos 1 equivale. Mas eu não sei se isso é necessário. É porque pelo menos a demonstração que eu nem lembro de onde eu aprendi, ela usa isso. Mas a questão vamos só verificar. Que esse cara aqui, ele determina até aquele 1 sobre R. Por exemplo, você pega K igual a 0, esse cara sumiu. 0, aqui 1 sobre R. 0 é o valor médio da função, né? Vezes 1 no meio. Então, o braquete de psico é 1. Então, aqui dá 1. Então, aqui dá 1 sobre n ao quadrado. Aqui joga para lá z, dividido para 0. Então, é z a 0 n ao quadrado é o valor médio de 1 sobre r. Tá certo.
Agora, só para a gente verificar aquele outro que eu não fiz, porque para que você bota aqui k igual a 1, aqui 1 dá esse cara 0, né, que é 1. Aqui você bota 1, dá menos 1, né, então esse cara dá 1 sobre r, que é o que a gente já tem. Então é só substituir os valores aqui. Esse cara eu só botei, aqui ficou 2, joguei para cá, né? Então ficou n ao quadrado dividido por 2, a0z, aqui é 1. Né? Aqui 2 mais 1, então aqui eu botei 3. E esse fatorzinho, então aqui deu 0. Aqui é menos l mais 1. Esse fator é para que ele tá ao quadrado, isso. Aí eu botei um aqui fora, um a0z, o outro a0z, e o valor de 1 sobre r, que é z a 0 n ao quadrado. Então aqui vai cortar, vai ficar 1 sobre n ao quadrado. Passa esse n ao quadrado para dentro, 3n ao quadrado menos l mais 1. Deu. Né? Então deu certinho, eu reproduzi o outro. Né? Só para ver. Bem, aqui eu não mostrei isso, também não mostrei o outro, mas eu vi que os dois são compatíveis. Pelo menos isso. Né? Então chega. Já deu meia hora de vídeo. Um vídeo que eu sei, talvez 15 minutos. Né? Então o próximo acabou. Átomo de hidrogênio acabou. Esse é o átomo de hidrogênio dos vídeos. Né? Não é nada tão complicado não. O que a gente vai ver no outro não é exatamente o átomo de hidrogênio, mas a gente vai acompanhar o que é pegar o seu mesmo potencial colombiano e supor que a energia é positiva. Então, isso obviamente não é um átomo. É um próton, um elétron passando perto de um próton. Então, como é que essa função de onda chega por hoje, né? Então, relâmpago e plasma voando por aí. Só conta. Essa semana só conta. Falou, galera. Até a próxima aí. Fui. O próximo episódio será